A pauta do momento é o debate sobre o que seria uma proposta de recuperação fiscal para os estados endividados. Eu digo que seria porque a proposta que está em pauta aqui, ela não vai recuperar fiscalmente nenhum estado do Brasil, muito menos o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por quê? Porque ela é uma proposta que visa exclusivamente postergar o pagamento de dívidas, ela não altera a estruturação destas dívidas e ela exige uma contrapartida que tem também, além de uma questão do prejuízo que esta contrapartida trará para os estados, tem também aqui um componente de democracia. Porque vejam a situação da dívida dos estados. Eu vou falar do meu estado que eu conheço mais profundamente, deputado Pedro Kussay. Quando foi feita a primeira renegociação que federalizou estas dívidas estaduais, à época o governador do Rio Grande era Antônio Brito, do PMDB, e o presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós alertávamos naquela época que os critérios pelos quais estavam sendo federalizadas as dívidas iriam levar a uma bola de neve que as tornaria impagáveis. E eu tenho dito que nós temos que abrir a caixa preta dessas dívidas. Inclusive eu peço o apoio de todos os colegas, estou coletando assinaturas, deputado Pedro, para instalar uma CPI para investigar o endividamento dos estados e a relação com o governo federal. Porque, por exemplo, os índices que corrigem esse endividamento transformaram o governo federal numa espécie de banco que ganha dinheiro em cima dos estados. O índice que o governo federal usa para corrigir a dívida dos estados é maior do que o índice que ele gasta para rolar a sua própria dívida. Então o governo federal virou uma espécie de banqueiro que ganha em cima dos estados da federação. Na época em que o governador Tarso Genro governou o estado do Rio Grande do Sul, o deputado Afonso Mota foi nosso secretário, com grande qualidade de atuação, nós, junto com outros estados, lutamos por uma renegociação da dívida que foi bem sucedida e que alterou o índice de correção da dívida dos estados, do IGPDI mais 6% para IPCA mais 4% ou a Selic, o que, deputado Miro Teixeira, reduzia legítima e justamente o volume geral da dívida dos estados. Essa receita de vender patrimônio público para resolver um desequilíbrio estrutural é um desrespeito com a inteligência alheia. À época, o governador Antônio Brito disse que resolveria a dívida do estado do Rio Grande do Sul vendendo a CRT, que era a Companhia de Telecomunicações, vendeu a metade da CE, e o que aconteceu com a dívida do Rio Grande? Eu estou com os números exatos aqui, deputado Manato. O Rio Grande devia 9,6 bilhões, quando Antônio Brito e, à época, Fernando Henrique assinaram a renegociação. Pagamos, ao longo de todos esses anos, 24,6 bilhões. E sabe quanto devemos hoje? 52,8 bilhões. Isso aqui é uma bola de neve para submeter os estados ao controle do governo federal. E nós vivemos numa... Eu, obviamente, quero contrapartidas de boa gestão pública. Eu defendo que a governança deve melhorar, mas desde quando que governança melhorar e dizer o seguinte: item 1 das contrapartidas, privatize todo, não estou lendo aqui o texto exato, privatize todo o patrimônio, fala lá, bancos, saneamento, empresas de energia e outras. É a feira livre, é a liquidação. Então, a grande solução de governança que o governo atual aqui apoia
e os seus líderes vão à tribuna para dizer que para salvar o salário do servidor público do Rio de Janeiro que está atrasado, mas parem de manipular a consciência das pessoas. O salário está atrasado por outros motivos, e se votar esse projeto, o salário que hoje está atrasado é o salário que vai deixar de existir, porque muitos servidores serão inclusive demitidos na questão do PDV. Agora, tem outra coisa que eu anotei aqui para não esquecer de falar nesta abordagem, são tantas coisas na história do endividamento dos estados. O governo federal, de forma unilateral, montou uma maioria aqui, há quase 20 anos atrás, e aprovou a Lei Candir. E aí, os estados exportadores de produtos primários e semi-elaborados passaram a ter um prejuízo enorme. Sabe quanto o estado do Rio Grande do Sul perdeu nesses quase 20 anos, deputado Heráclito? Quase 41 bilhões de reais. E aí o Supremo Tribunal Federal decidiu, em novembro do ano passado, que os estados têm razão. O governador Tarso Genro foi um dos 15 governadores signatários desta questão junto ao Supremo. E agora os estados venceram a questão. E aí o governo quer empurrar a goela abaixo aqui um ajuste fiscal que tem que ser decidido em eleições. Porque nós não podemos ter um sistema em que os governadores do estado sejam interventores do governo federal. Debatam nas assembleias legislativas, debatam na eleição. Agora eu quero saber o seguinte, e os créditos dos estados? O crédito da Lei Candir. Por que o presidente Rodrigo Maia não pauta primeiro a regulamentação da Lei Candir? Eu, obviamente, não sou irresponsável de achar que o governo federal poderia assinar um cheque de um dia para o outro de 41 bilhões para o Rio Grande do Sul. Mas eu sou a favor de um encontro de contas. De um encontro de contas que diga, mensalmente o governo federal vai repassar por lei X milhões para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro e para os outros estados. Agora, querem cobrar toda a dívida, mas não querem fazer o encontro de contas. E aí eu quero fazer um apelo ao governador do meu estado. Eu sou oposição ao governo Sartori, mas ontem o governador circulou por aqui e eu não vejo ele levantar um movimento, liderar um movimento a favor do ressarcimento da Lei Candir. Ele é governador do Rio Grande do Sul. Não é porque o presidente é do partido dele que ele deve se submeter a essa chantagem, que é este projeto de, aspas, renegociação das dívidas. Isso aqui não renegocia coisa nenhuma. Isso aqui é aquela empurra com a barriga, deixa a bomba relógio estourar na mão do próximo governador, eu livro este governo de fato resolver os problemas. E aliás, não é só o risco de vender o Banrisul, a Corsã, a CRM, e ontem eu vi que o governador aqui, Sartori, numa hora insistiu, eu não vou vender o Banrisul, mas como é que eu vou confiar na palavra do governador, se durante a eleição, e eu peço só um minuto, deputado Manato, durante a eleição, ele não falou que ia acabar com as fundações que ele terminou no Rio Grande do Sul. Pedro, tu é deputado de Santa Catarina, se o governador de Santa Catarina quiser, no Rio Grande do Sul se chama FEPAGRO, que é a fundação de pesquisa que tem no estado do Rio Grande do Sul para a área de agricultura. Se dissesse o governador de Santa Catarina que ia acabar com a instituição, que eu não lembro o nome que tem lá, a IPAGRE, ia ter uma revolta em Santa Catarina. Mas lá no Rio Grande do Sul, extingue, termina com a Cientec, que é outra fundação, outra estrutura importantíssima de pesquisa, ciência e tecnologia, e vende, e a dívida cada vez maior. Nós temos que resistir. Este projeto, do jeito que está, é negativo para o Brasil, negativo para o Rio Grande, para o Rio de Janeiro e para Minas Gerais, e nós não podemos votá-lo, na minha opinião.